Olá, espero que todos vocês estejam bem, vocês que estão aqui acompanhando esse vídeo. Esse vídeo ele está sendo produzido, na verdade esses vídeos, né? Esse primeiro faz parte de um conjunto de 4 vídeos que serão realizados e colocados aqui que estão sendo realizados e serão disponibilizados aqui no YouTube, no meu canal. Eu sou o Ítalo Rodrigues, sou realizador audiovisual, poeta, atualmente curso mestrado na Universidade Estadual do Ceará, na UES, lá de Quixadá, na FECLESC. E há muitos anos venho desenvolvendo várias pesquisas relacionadas ao audiovisual em diversas vertentes, né? E uma das quais eu me interesso muito, sempre me interessei, é justamente a história do cinema aqui no Cariri. Para esse vídeo e para essa sequência de vídeos, eu fiz um recorte que pensa um pouco a partir de um conjunto de filmes realizados aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Já que esse vídeo e esse material está sendo produzido para o Circuito das Artes daqui da cidade de Juazeiro do Norte, através da Lei Aldir Blanc, Emergencial de Cultura, que foi contemplado aqui em Juazeiro. Então, fazendo um pouco da apresentação do que vai estar, né, do que a gente vai discutir durante esses quatro vídeos, eu fiz um compilado pensando um pouco a partir tanto da história do cinema, da história do cinema brasileiro. A gente chega na história do cinema daqui de Juazeiro, quando se começa a realizar as primeiras imagens em movimento aqui em Juazeiro, ainda à época de Padre Cícero, no começo, na verdade, do século XX, né, em meados da década de 20 do século XX. E aí, enfim, vou apresentar nesse primeiro vídeo um pouco da história desses primórdios, né, de quais os antecedentes e quais o trabalho que foi realizado nesse primeiro momento no cinema aqui em Juazeiro. Portanto, o nome desse primeiro vídeo é justamente os primórdios, né, os primórdios dessa história, os primórdios da história do cinema de Juazeiro, em que a gente vai ter figuras históricas já muito comentadas na própria cidade, figuras muito importantes na constituição da cidade no início do século XX, até meados do século XX, por volta ali de 1950, 1955, início dos anos 60, que é onde a gente tem esse início, uma espécie de embrião desse primeiro momento do cinema aqui na cidade de Juazeiro. No segundo vídeo, a gente tem uma produção cinematográfica primordialmente dos anos 60, a partir de um grupo de realizadores que fizeram muitos filmes muito importantes para a cinematografia, principalmente do documentário no Brasil, e que muitos desses filmes foram realizados no Nordeste brasileiro, e dentre os quais alguns deles foram realizados aqui em Juazeiro do Norte. São filmes muito relevantes. Esse grupo de realizadores se chama Caravana Farcas, que teve uma importância muito grande na realização desses filmes ali em meados dos anos 60 até o início dos anos 70,
E aí no segundo vídeo a gente vai tentar pensar um pouco sobre essa produção desses filmes. E no terceiro eu fiz um levantamento de 5 filmes realizados entre meados dos anos 70, entre 75 e 2005, fazendo uma espécie de levantamento dessas realizações desse período, que ainda estão muito em torno da religiosidade popular aqui de Juazeiro, que é algo extremamente importante e fundamental na Constituição e na história de toda a cidade. É o tema mais relevante, inclusive, que a gente vai poder acompanhar dentro das obras realizadas, desde os seus primórdios até as realizações mais recentes dos últimos anos. Isso é um tema primordial para a gente pensar as imagens que foram produzidas aqui em Juazeiro do Norte. Claro que com outras, os elementos vão se retornando, mas mudando também de perspectivas, sendo pensados de outras formas, de formas hoje mais contemporâneas. Mas enfim, existe uma temática que se repete e é interessante, inclusive, também para a gente perceber, e tudo muito ligado, principalmente centralizado na figura de Padre Cícero, que é um dos fundadores da cidade, né, da cidade de Juazeiro emancipada, em 1911, junto com outros homens ali que estavam ao redor de Padre Cícero, que também foram importantes nessa emancipação em 1911 da cidade de Juazeiro, sendo criada como cidade a partir de uma vila que pertencia ao município de Crato. Enfim, isso é só um parênteses, mas no terceiro vídeo a gente tem esse grupo que eu selecionei de 5 filmes para conversar um pouco sobre esse conjunto de trabalhos. E no quarto vídeo trata-se das realizações pós 2005 até as mais recentes realizações, todo um conjunto de ações e de novas possibilidades que surgiram a partir de mudanças tecnológicas, inclusive na linguagem cinematográfica, o início da realização de filmes em vídeo, algo que até o final dos anos 90, começo dos anos 2000, ainda era algo muito pouco usual, apesar do vídeo já vir sendo produzido desde os anos 70, mas enfim, ele vai tomar lugar a partir de meados dos anos 2000 em diante, e até hoje a gente vem justamente acompanhando essas realizações, né? Inclusive esse trabalho que eu estou realizando aqui só é possível graças, inclusive, a esse tipo de tecnologia que foi se alastrando e se desenvolvendo a partir desse período, essa possibilidade de realizar vídeos de forma caseira, de forma mais barata e rápida, para que as pessoas tenham acesso a isso depois, claro, dos anos 2005 também, com a internet, enfim, com todas essas questões que as mídias digitais e essas novas tecnologias começaram a desenvolver e a possibilitar para uma quantidade maior de pessoas. Então é isso. Então aqui agora eu começo diretamente a falar um pouco sobre justamente o tema deste vídeo, né? Até aqui a gente falou um pouco sobre essa questão mais de apresentação, mais introdutória. E aí, começando efetivamente o tema,
deste vídeo, que trata dos primórdios da realização cinematográfica em Juazeiro do Norte. Queria começar do início, né? Apesar da gente não ter tanto tempo assim, mas eu vou tentar ser um pouco, tentar sintetizar questões, apesar de que a gente vai ter, enfim, várias linhas correndo em paralelo para pensar justamente e chegar nesse início, né, da produção cinematográfica aqui no Cariri e aqui em Juazeiro, mais especificamente. Mas, enfim, o cinema, ele começa, ele não começa, ele tem um marco inicial lá nas primeiras exibições dos irmãos Lumière, no Grand Café, em Paris, na França, em 1895. Ou seja, em dezembro de 1895, há 125 anos, os irmãos Luiz e Auguste Lumière realizam um grande evento, que é esse evento da primeira exibição do seu cinematógrafo, que vai virar depois uma das ferramentas mais importantes de realização de filmes do início desse finalzinho do século XIX e começo do século XX. Essa câmera, né? Essa câmera que exibia também os filmes, o cinematógrafo. Mas, enfim, o cinema tem só para deixar claro, o cinema tem esse marco em 28 de dezembro de 1895, mas, enfim, ele é fruto de toda uma história de estudos e de pesquisas científicas que foram sendo realizadas no século XIX e, enfim, antes disso, nos séculos anteriores. E ali, nessa exibição dos Lumière, essas tecnologias, essas pesquisas científicas são, enfim, mostradas para uma audiência parisiense, que, enfim, começa a se alastrar como uma espécie de possibilidade de ver as imagens em movimento. Talvez esse seja o primeiro grande encantamento e o primeiro grande susto que o cinema causa. Então, a gente tem esse marco, e aí o cinema no Brasil chega um ano depois. Essas exibições começam a ser realizadas no Brasil já em 1896. A partir dos irmãos Segreto, que são considerados uma espécie de pais do cinema brasileiro, mas, enfim, eles eram empresários e, enfim, comerciantes italianos que moravam no Rio de Janeiro e começaram depois justamente de conhecerem essa tecnologia que fora lançada na França, eles se interessam por isso, veem nisso uma possibilidade de ganhar dinheiro, né, de comercializar, de exibir esses pequenos filmes que começavam a ser produzidos. E já em 1896 começam a exibir alguns desses pequenos filmes. Em 1897 se inaugura a primeira sala, efetivamente, o Salão das Novidades, na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. E depois disso, enfim, fala-se na produção das primeiras imagens realizadas pelo Afonso Segreto em 1898, no ano seguinte, a inauguração do Salão das Novidades, que é justamente uma vista da Baía de Guanabara, também no Rio de Janeiro. E a partir disso começa-se, durante o início do século XX, começa-se a produzir várias imagens e vários pequenos filmes
assim como em diversos lugares no mundo, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, uma tecnologia que se expande e que começa a ser produzida nas mais diversas localidades do mundo. Assim, muitos países começam a produzir seus primeiros filmes. E aí, aqui no Brasil não é diferente. Nas duas primeiras décadas do século XX, um tanto de forma incipiente, mas começa-se a produzir filmes narrados, como eram chamados, né? Filmes narrados ou encenados, que são os filmes que hoje a gente conhece muito melhor como ficções, e começa-se também a produzir uma infinidade de filmes chamados de vistas ou atualidades, ou junto também com cinejornais, que eram filmes que eram gravados, pequenos filmes que eram gravados a partir do que a gente convenciona pensar como real, né? E que hoje a gente geralmente chama de documentários. Nessas duas primeiras décadas do século XX, esse termo documentário não era usado ainda. Existia um outro tipo de nomenclatura para esses pequenos filmes que eram realizados no intuito, muitas vezes, de informar a população a partir de visitas de personalidades ou de pessoas importantes na cidade, um embaixador belga que vem visitar o rei da Bélgica ou algo do tipo, que vem visitar o Rio de Janeiro, e enfim, são filmados alguns desses momentos, e isso vira um pequeno filmete que é exibido e gera um interesse para uma determinada audiência. Enfim, algumas pessoas de posses começam a se interessar para que alguns desses cinegrafistas filmem o cotidiano de suas casas, de suas fábricas, para mostrar isso para a sociedade, e se começa, na verdade, a criar quase que uma primeira leva de realizadores desse tipo de filme, né? No livro Cinema Brasileiro, Proposta de uma História, Proposta para uma História, do Jean-Claude Bernardet, no capítulo 2, logo, ele fala bastante dessa realidade que se constitui aí no final da década de 10, principalmente na década de 20, de 30, desses realizadores que começam a cavar temas para realizar esses primeiros filmes, esses protótipos de documentários dessa época no Brasil. Ele inclusive chama esses cinegrafistas, esses realizadores, de cavadores. Seriam os realizadores que estariam de alguma forma cavando temas para realizar os seus filmes e para realizar os cinejornais, para serem exibidos e tal, e etc. E aí é justamente aí, paralelamente a isso, a gente tem a história de Juazeiro. Juazeiro, em 1911, se emancipa, como eu já falei. Padre Cícero se torna o primeiro prefeito da cidade. Em torno dele, enfim, há uma série de outras pessoas que estão administrando e, enfim, ligados diretamente a essa política da cidade. Em 1914 tem a sedição de Juazeiro, que é um fato muito importante na cidade.
justamente um embate com Crato e com as tropas rabelistas, enfim, com toda uma saga de pessoas daqui de Juazeiro que estavam em torno do Padre Cícero, os romeiros, os fiéis, que estavam em torno de Padre Cícero, que vão até Fortaleza para destituir um governo do Franco Rabelo, que era o governador da província naquele momento. Enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas enfim, Padre Cícero era essa figura mais importante da cidade e, enfim, tudo que ele era uma espécie de sol e que tudo orbitava em torno dele, né? Até 1934, que é justamente o ano da morte dele. E aí, em 1925, percebendo todas essas questões, um fotógrafo, também empresário, enfim, bancário, enfim, tem uma série de profissões, mas esse fotógrafo chamado Ademar Bezerra de Albuquerque, que depois vai criar uma empresa muito conhecida de fotografia chamada Aba Filme aqui no Ceará. Mas enfim, ele é de Fortaleza e ele vem aqui para Juazeiro com o intuito de filmar Padre Cícero. E a partir desse material que ele produz, ele faz justamente o primeiro filme que a gente pode pensar como, na verdade, como um marco inicial do cinema filmado aqui em Juazeiro, portanto, não necessariamente de um realizador daqui, mas a gente vai ver no decorrer das aulas justamente isso, que há justamente esse espaçamento e essa questão que é muito problemática para a gente definir, mas enfim, o Ademar vai produzir esse primeiro filme, que é o Juazeiro do Padre Cícero. Em 1925, esse filme é feito aqui, e é o único material que foi produzido aqui em Juazeiro, foi produzido como filme, que existem imagens em movimento, imagens filmadas de Padre Cícero em vida ainda, né? Isso foi 9 anos antes do seu falecimento. Inclusive esse filme ele não existe mais como o que existe dele são fragmentos, e o que a gente pode assistir hoje em dia é a partir de um filme que foi produzido justamente na Caravana Farcas, no começo dos anos 70, com a vinda de vários realizadores para cá, um deles chamado Geraldo Sarno, que é um grande cineasta brasileiro, um dos grandes cineastas brasileiros, que ainda está produzindo, inclusive. O Geraldo Sarno realiza um filme com material de arquivo, principalmente, mas não só, mas ele toma de volta, ele traz de volta para apresentar justamente várias dessas imagens o que restou dessas imagens realizadas pelo Ademar de Albuquerque, nesse filme chamado Padre Cícero, de 1972. Eu vou deixar esse filme linkado nessa primeira aula, junto com mais alguns links, também vai estar na descrição do vídeo, tanto um texto sobre o filme, o Padre Cícero, o Juazeiro de Padre Cícero, de 1925, um pouco sobre o Ademar de Albuquerque, e uma pequena crítica, já da época que eu consegui descobrir, uma crítica, porque assim, o filme ele é realizado em 1925 aqui, e ele tem uma pequena... Em 1925 mesmo, ele estreia em Fortaleza,
no Cinema Moderno, em Fortaleza, que era um dos grandes cinemas de rua de Fortaleza. E em 1926, o Adhemar consegue circular um pouco com esse trabalho em alguns cinemas pelo Nordeste e pelo Brasil. E em 1926, em setembro de 1926, o filme é exibido no Cinema Parisiense, numa sessão dupla, no Rio de Janeiro. E esse filme, e aí no Rio de Janeiro, a essa época, já existia uma revista de cinema que era muito voltada para o cinema de ficção, para o cinema hollywoodiano, para esse cinema mainstream. E eles colocam uma pequena nota falando sobre o filme O Juazeiro de Padre Cícero. E é uma crítica terrível, assim, super preconceituosa, super maldosa, grosseira, feita da pior forma possível. E eu consegui encontrar essa revista, Cinearte, esse número, o número 29 da revista Cinearte, e aí ela está linkada também para que vocês possam ler esse pequeno trecho, está lá marcado em qual é a página que tem esse pequeno trecho. Enfim, esse é o nosso marco, né? A gente começa falando um pouco sobre o marco. Nesse vídeo a gente começou falando um pouco sobre justamente o marco da história do cinema. E pra gente aqui em Juazeiro, esse vídeo, o Juazeiro de Padre Cícero, é o nosso marco, é o nosso filme disparador para que a gente possa começar a pensar e discutir sobre uma infinidade de realizações que vão ser realizadas aqui na cidade. Enfim, nos próximos 3 vídeos a gente vai destrinchar um pouco mais isso. Esse vídeo aqui é justamente falando sobre esse primeiro filme, esse filme pioneiro. A gente ainda fala um pouquinho mais sobre isso na introdução da Caravana Farcas, no próximo vídeo. E eu estou linkando aqui também para vocês nesse vídeo o filme O Padre Cícero, de Juazeiro, do Geraldo Sarno, para quem quiser ver o filme. É um filme super interessante, é um curta de 10 minutos, se não me falha a memória, entre 10 e 12 minutos, enfim, ele está aqui linkado para vocês. Basta que vocês acessem e possam assisti-lo. É exatamente isso, ele tem um pouquinho mais, tem quase 10 minutos, e ele pode ser acompanhado aqui, vocês podem ver. Enfim, é isso. Nesse primeiro vídeo era justamente sobre isso. No próximo vídeo a gente começa falando sobre também um outro pioneiro, mas que não necessariamente fez filme aqui em Juazeiro, mas que ele é muito importante também para a introdução da Caravana Farcas e para o que vai ser realizado no decorrer do século XX. Assim. Existem uma série de realizadores que são muito importantes para a gente pensar esses filmes. E é isso, a gente começa falando um pouco sobre justamente esse filme, um pouquinho dessa história, dessas curiosidades. Eu convido para que vocês leiam os materiais que estão linkados aqui na descrição do vídeo, para que vocês assistam o filme Padre Cícero, que é interessantíssimo, um filme super curto e com material super valioso e importante, para que a gente comece a entender e comece a perceber as questões que são que começam a estar presentes nessa nossa cinematografia caririense. E, principalmente, claro, de Juazeiro. A figura de Padre Cícero, só fechando e arrematando esse primeiro vídeo, é a figura central de toda a nossa cinematografia no século XX. E, enfim, até as realizações mais recentes.
É isso, até o próximo vídeo e um abraço.